Hoje recebemos uma banda que traz uma sonoridade contemporânea marcada pela mistura entre pop e rock, com influências de reggae, funk e samba rock. A banda Canvas é formada por músicos experientes, alguns deles com passagem por projetos internacionais, e é a nossa convidada de hoje do Alto Falante. Essa identidade musical pode ser ouvida no primeiro disco do grupo, já disponível nas plataformas digitais, reunindo 12 faixas autorais que conduzem o público por um passeio sonoro leve, dançante e cheio de personalidade. As músicas falam sobre sentimentos, relacionamentos e também sobre a busca por dias melhores, refletindo a proposta da banda de unir musicalidade e conexão emocional. E é nesse clima que começa mais um Alto Falante. Recebemos hoje em nosso palco a banda Canvas. Te levo sempre aqui comigo, mesmo sem querer. Viver já perde o sentido. Longe de você. Mas se você sentir saudades, manda uma mensagem. Se for da sua vontade, tiver pela cidade, vem me ver. Quem sabe criamos juízo, pois não é proibido sonhar com paraíso. Você. E eu quero estar só com você, sentir a lógica do tempo se perder e o mundo inteiro em nossa paz. Teu abraço é meu abrigo. Quero o nosso bem e nada mais. Mas se você sentir saudades, manda uma mensagem. Se for da sua vontade, tiver pela cidade, vem me ver. Quem sabe criamos juízo, pois não é proibido sonhar com paraíso. E com você. Na verdade, o sonho de ser músico, de ser artista, sempre foi do meu irmão, nunca foi meu. Até eu começar a tocar, aí eu comecei a flertar com a parada toda da música, mas ele sempre quis ser guitarrista, sempre quis ter banda, e eu queria estar na banda com ele, nem sabia porquê, mas eu queria estar na banda com ele. E aí eu comecei a tocar a guitarra dele, escondida dele, assim, até um dia que eu fui fazer
aula de música, tive que escolher um instrumento, e o único instrumento que podia ser no mesmo dia, aquele que a gente tinha que ir junto para a escola de música, era a bateria. Aí eu comecei a tocar batera e não parei até hoje. Acho que eu devia ter uns 13, 14 anos, foi com os amigos de rua, fazendo uma banda, aquela idade já ouvindo umas coisas um pouco mais punk rock, aquelas coisas de skate, de rua. E aí as coisas foram evoluindo. Não dá pra ficar também 30, 40 anos ouvindo punk rock. E aí eu acho que acabou culminando nesse trabalho aqui um pouco de maturação, assim, porque eu acho que a gente acabou passando por vários estilos em diferentes épocas da vida. E eu acho que o que a gente consegue fazer hoje no Canvas acaba sendo um monte de influência do que a gente tem de bagagem juntas, assim. Eu cresci nos anos 90, então tudo aquilo do grunge, tudo aquilo eu coloco um pouquinho, e cada um adiciona a sua pitada pra gente conseguir fazer esse trabalho. Minha trajetória acho que é até um pouco parecida com a dos dois, assim, sabe? Eu tive um irmão mais velho também que começou a cantar rap, por exemplo. Mas ele escutava bastante Linkin Park, o que pra mim já, nossa, né, um rock mais pesado e tudo mais. Eu acabei me apaixonando pelo rock em si, fui buscar outros estilos, né, musicais dentro do rock também. E também um pouco como o Henrico falou, que é aquela coisa de escola, né, você ter alguns amigos e vamos montar uma banda. Meu sonho era ser baterista, só que eu morava no apartamento, meu pai falou, não, jamais você vai ter uma bateria aqui no prédio, moleque. Aí me deu o violão dele, aprende esses 3 acordes aí e se vira. E aí, peguei paixão, comecei a estudar violão, depois fui pra guitarra, anos e anos, e acho que pela vida aí a gente teve alguns projetos musicais, um deles eu tive com o Thiago também, e já conheci o Henrico também, né, de outros projetos musicais dele, já admirava o trabalho deles também, e esse projeto do Canvas acho que faz total sentido. E hoje na banda é o Henrico nos vocais, a gente tem o Patrick na guitarra, backing vocal, eu sou o Thiago, baterista, temos o Nando Vegas no teclado e backing vocal também, Fábio Yamamoto na guitarra, é o único que tem sobrenome aqui, o resto é tudo só primeiro nome, e no baixo a gente tem o Will tocando baixo. Então são esses 6 que compõem a banda hoje. Você pareceu uma noite de verão, se tornaria para admirar o mar. Puxei o papo pra pegar na sua mão, te abraçar até nascer o dia. Será que essa vista poderia se tornar mais linda? Trocando segredos com atenção, ouvindo as ondas soltas pelo mar. Então amanheceu, eu dando corda pra sentir seus lábios nos meus. Você conseguiu me enfeitiçar. Pode apontar, meu bem, deixa eu te dizer mais uma vez que não há lugar melhor pra gente estar. Quem foi que disse que o amor de verão não dura muito, sobe devagar? Ainda sinto o sabor e a emoção no dia que a vida me sorriu, querida. E o que eu faço com seu cheiro na minha camisa? Eu levei pra casa essa paixão, e todo dia eu acordo em suas mãos. Então amanheceu e um dando corda pra sentir seus lábios nos meus. Você conseguiu me enfeitiçar. Pode anotar, meu bem, deixa eu te dizer mais uma vez que não há lugar melhor pra gente estar. Será que vem? Será
paixão? Será pra sempre no meu coração? Será que bem? Será paixão? Será pra sempre? Então amanheceu e dando corda pra sentir seus lábios nos meus. Você conseguiu me enfeitiçar. Pode anotar, meu bem. Deixa eu dizer mais uma vez que não há lugar melhor pra gente estar. Então amanheceu, os seus lábios nos meus. Você conseguiu me enfeitiçar. Deixa eu dizer mais uma vez que não há lugar melhor pra gente estar. É difícil falar assim de influência porque é isso, eu cresci na década de 90, então é inegável que eu traga uma bagagem daquele pop dos anos 90 mesmo, que pra gente naquela época se descartava muito esse tipo de música pop, e hoje a gente vê a riqueza que tinha naquela época da música popular, comparado com as coisas que a gente ouve hoje em dia, até que deu uma melhoradinha boa, mas durante muito tempo tava bem escasso de novos artistas tentando fazer alguma coisa diferente. Então eu acho que eu trago toda essa bagagem dos anos 90, não só dos anos 90 de fora do país, né, mas também de coisas brasileiras também, como Skank, o Rapa, dos anos 80 também, né, Paralamas. Então eu acho que a gente conseguiu beber também nessas fontes desse pop rock brasileiro, que também é muito rico, que também foi muito rico nos anos 80 e 90. E aí eu acho que, além disso, que é um ponto em comum onde a gente se encontra, eu acho que aí cada um também colocou uma pitada do que consome, do que gosta, do que ouve, do que vive. E de novo, assim, acaba virando uma salada, assim, né? Eu acho que tem um pouquinho de tudo. Eu acho que, além de tudo isso, uma grande mesmo herança, assim, é o lance de banda, né? É difícil ter banda. Hoje em dia é muito artista solo, é um conceito diferente de mercado, e a gente sempre gostou de banda, né? Então, podia um pegar o violão e sair fazer, cada um fazer uma banda separada e tal. Não, a gente gosta do rolê de banda. E o rolê da banda é legal justamente por causa disso que o Henrique falou. Tem que existir uma liberdade para cada um trazer o seu elemento para ter uma química e para a banda ser uma banda, né? É uma salada de frutas ali, de um monte de coisa, para a gente conseguir construir uma coisa que, independente de gostar ou não, de tocar ou não tocar, ser uma coisa única. Isso é o mais importante, uma identidade, né? Uma identidade. Isso se constrói. Ninguém começa um trabalho e fala, nossa, nossa identidade é essa. Imagina, a gente tinha outra banda que era muito mais pesada, era um rock pesado, assim, inglês. A gente sempre trabalhou com bandas com letra em inglês, né? E ele tinha algumas músicas guardadas, feitas em português, que nunca tinham sido trabalhadas, assim. E até pelo momento de vida, da época da banda de rock, a gente tinha menos a perder. E agora a gente pensou em fazer uma parada que fosse mais uma celebração mesmo da nossa língua, do nosso país. Uma coisa, a gente queria sair um pouco de tudo que a gente fez para construir uma coisa nova. E aí começamos a trabalhar com essas ideias que o Henrique já tinha. E dessas ideias vieram outras ideias. No começo éramos 4. E aí a gente começou a trabalhar essas músicas. Logo encontramos um caminho com a Como Ia Ser Bom. Foi o nosso primeiro single. A partir dela, assim, vieram baciadas de músicas novas que a gente acabou colocando nesse disco que lançou agora, que se chama Alto, que é o primeiro grande passo da banda mesmo, depois de existir, né? Trabalhei a semana inteira pra te ver na sexta-feira. Queira um, você não queira mais. Como ia ser bom, como ia ser bom, tão bom. E por a segunda-feira, sem tu pé na ladeira, sem um centavo na carteira, mas como ia ser bom, como ia ser bom.
Se eu te ligar, eu vou voar pra onde você está. Se por acaso você não atender, e se Deus quiser, do nosso amor eu boto tanta fé. Por você eu rodo o mundo a pé. Sei que você tá no home e não atende o telefone. Eu aqui no interfone, mas como ia ser bom, como ia ser bom, tão bom. E se eu te ligar, eu vou voar pra onde você está. Se por acaso você não atender, e se Deus quiser, nosso amor eu boto tanta fé. Por você eu rodo o mundo a pé. Te sinto tão perto e tão longe. Eu dou a volta pelo mundo afora, pra qualquer lugar, qualquer hora. Perto e tão longe. É só você me dizer aonde está você, que eu mudo toda a minha rota. Se eu te ligar, eu vou voar pra onde você está. Se por acaso você não atender, e se Deus quiser, no nosso amor eu boto tanta fé. Por você eu rodo o mundo a pé. Se eu te ligar, eu vou voar pra onde você está. Se por acaso você não atender, e se Deus quiser, no nosso amor eu boto tanta fé. Por você eu rodo o mundo a pé. Eu sempre começo pelo instrumental, sempre começo com um riff, normalmente é assoviando alguma coisa, algum tipo de melodia, e aí eu sempre preciso estar com alguma coisa, não é um celular, hoje é sensacional porque tem um aplicativo ali que chama Gravador, que é um espetáculo, que ali você grava, depois eu consigo sentar, a partir dessa gravaçãozinha, de alguma ideia, de alguma coisa que eu ouvi, e aí eu começo a construir a parte instrumental a partir daí. Parte de letra, eu acho que é uma coisa que a gente consegue fazer em conjunto. Então, eu não faço letra sozinho. Eu começo com uma ideia, normalmente eu venho com um escopo ou um corpo, passo pro Thiagão, o Thiagão normalmente coloca também as ideias dele, e a gente consegue fazer um casamento ali das coisas, consegue fazer as coisas acontecerem e fazer sentido pra gente, né, até a gente tenta se colocar ali e ver se tem uma história, se tá conciso, se tem um começo, meio e fim, e aí a partir disso a gente começa a lapidar, né, porque a parte instrumental eu começo com a parte de criação, mas aí quando cada um coloca o dedo na música e cada um tem o seu instrumento, tem a sua... E realmente essa parada do celular hoje a gente fala como se a gente tivesse 120 anos, né? Mas é muito prático, porque você não pode, quando você é compositor, você não pode subestimar uma ideia, né? Às vezes você tem, foi o que ele falou, dá um assovio que vem a ideia, depois você pode escutar aquilo repetidas vezes até conseguir transformar numa ideia para virar uma canção, né? Da Como Ia Ser Bom foi assim, eu tava entrando no banho, assim, eu falei... Depois eu trabalho, deixa lá. Exato, isso é muito bom para quem tem esse processo criativo, ter a ferramenta ali na mão, né? Depois da ideia vinda do Henrico é bem colaborativo na parte dos instrumentos, de arranjo, a gente faz tudo numa boa, assim, cada um ajudando o outro. Às vezes eu tô gravando, ele fala, não, faz isso aqui, às vezes o outro tá gravando, não, muda pra cá. Então a gente se acha assim, é bem divertido, pra falar a verdade, viu? Pra quem tem banda aí, às vezes não é tão divertido assim, no nosso caso é bem prazeroso de fazer, é muito bom. Amizade. Porque todos fomos amigos em algum momento antes de estar dentro dessa banda. E eu acho que isso que faz
de verdade, assim, a diferença da gente conseguir fazer as coisas. Não tô nem dizendo de qualidade sonora, eu digo da gente conseguir fazer as coisas assim e ter mesmo. prazer de fazer. Ter prazer de sair de casa pra ensaiar, porque não é fácil. Não é fácil, ainda mais no momento de vida que cada um tá cada um num momento de vida completamente diferente do outro. E se não fosse por, talvez, eu acho que esse pequeno motivo que é a amizade e ter prazer de estar com um com o outro, talvez a gente sabe que a gente vai ter um tempo legal, né? Isso é muito bom. É um trabalho, mas é um trabalho muito tranquilo. Sai de casa feliz e volta pra casa também feliz. Não é o contrário, tipo, sai falando, meu pai amado, vou ter que cruzar a cidade pra ensaiar com aqueles caras, meu Deus. Voltar 3 horas da manhã. Eu acho que é o contrário. É. Você dormiu? Será que o tempo passou? Ou ele desistiu e esqueceu de nós? Um brinde a nós, que seja um amor sem fim, que seja um verão, que seja eterno pra mim, que seja. Carinho puro do que mais existe, pudera eu conseguir entender. Te dou mais 1, 2, 3 motivos só pra tentar conquistar você. Disseram que a paixão é racional e que o amor é como um jardim onde não floresce o mal e a felicidade não tem fim. Então me ouve em um segundo, se faz parte do destino, vamos ver onde isso vai dar. Sei lá, meu bem, sei lá, um brinde a nós, que seja um amor sem fim, que seja um verão, que seja eterno pra mim, que seja. Pensei que fosse pode pra entender os caminhos de um novo amor. Pensei que fosse esperto pra saber das armadilhas que causam dor. Disseram que a paixão é racional e como o amor é o jardim onde não floresce o mal e a felicidade não tem fim. Então eu em um segundo, se faz parte do destino, vamos ver onde isso vai dar. Sei lá, meu bem, sei lá, um brinde a nós, que seja um amor sem fim, que seja um verão, que seja eterno pra mim, que seja um brinde a nós, que seja um amor sem fim, que seja um verão, que seja